Olá, aqui é Regiane Lights, que eu estou com vocês neste vídeo para falar sobre organização político-administrativa da nação, dos estados e dos poderes. O Brasil é a República Federativa do Brasil. E ela é chamada pelo povo de nação brasileira. A nação, ela é vista como um agrupamento humano inserido em uma área territorial que está no comando de uma autoridade forte, o poder, e não se sujeita a nenhuma outra autoridade, sendo assim considerado soberano. A União, ela possui autonomia com os demais entes federados e é a única dos entes da federação com dupla posição, pois pode atuar tanto em nome próprio, como o verdadeiro ente que compõe a federação, como também em nome da República Federativa do Brasil, no exterior. Então vamos definir mais claramente a organização político-administrativa da nação brasileira. Nação é o conjunto de pessoas que estão em determinado território, possuem entre si o vínculo emocional causado por questões culturais, históricas, religiosas, com uma consciência coletiva e um sentimento de que todos têm a mesma origem. O povo é o conjunto de cidadãos estabelecido em uma área territorial e governado soberanamente por terem transferido esse poder para o governo pela capacidade eleitoral ativa, segundo o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, que diz que é o povo que é o responsável por fazer emanar o poder para os seus representantes. O Estado. O Brasil é formado pelo Estado composto federado, ou seja, possui uma descentralização do poder político com vários entes com autonomia. A soberania é da reunião de todos esses entes que formam a República Federativa do Brasil. Os estados, o Distrito Federal, os municípios e a União. Na Constituição Federal de 88, existe uma concepção simétrica que procura igualar as divisões dos órgãos tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, como é o caso do judiciário dual, na União e nos estados, prevendo um judiciário e um Ministério Público estadual. E alguns sinais também de assimetria, quando a Constituição ela prevê, por exemplo, que o município, como um ente federado, mas não possibilita que ele imite a organização do Estado em que se encontra e não tenha judiciário. O mesmo se dá quando o Estado não segue o modelo bicameral do Legislativo Federal, que é e mostra uma assimetria. A forma de governo refere-se ao modo de atribuir ao poder, o poder aos governantes e a forma de exercer esse poder. No Brasil, é uma república democrática onde são todas as pessoas que governam. Sistema de governo, já o sistema de governo, ele se refere à conjugação desses poderes que existe no Estado. No Brasil, é presidencialista, onde o presidente é o chefe de Estado e o chefe do governo, não havendo uma transferência de nenhuma dessas chefias para o outro poder, razão porque o legislativo não tem funções de executar as leis, daí ser típico da República. Divisão de poderes e do sistema de freios e contrapesos. Os poderes da União são independentes e harmônicos entre si. E são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, segundo o artigo 2 da Constituição Federal de 88. Essa divisão do poder é uma garantia ao povo contra o arbítrio, na medida em que os poderes se autorregulamentam e autolimitam, sempre que há uma arbitrariedade de um em relação ao outro, ou até em relação ao próprio povo. Assim, os poderes fazem uma fiscalização mútua, freando o arbítrio e se contrapondo ao peso político e jurídico do outro. Este sistema é chamado de check and balances, ou seja, é um sistema de freios e contrapesos entre os poderes, que traz o benefício para o cidadão, pois o equilíbrio e a fiscalização recíproca evita que existem arbitrariedades estatais. A independência dos poderes para que cada um possa se auto-administrar, mas também que tenha a capacidade de fiscalizar o outro poder. Alguns exemplos do sistema de check and balance na Constituição são os seguintes.
Julgamento das contas do presidente da República pelo Legislativo, segundo o artigo 49, inciso 9 da Constituição Federal, escolha e aprovação de magistrados pelo Executivo e Legislativo, controle externo feito pelo Legislativo sobre os demais, com o auxílio do Tribunal de Contas, autorização do Congresso para que o presidente e vice-presidente possam se ausentar do país por mais de 15 dias, isso no artigo 49 também no inciso 3 da Constituição Federal. Sustação de atos normativos e executivos pelo Legislativo. Então, esses são alguns exemplos do sistema de check and balances, ou seja, do sistema de contrapesos. União, Estados e Distrito Federal e municípios. A união de todos os entes da Federação, Estados e municípios e do Distrito Federal, de maneira indissolúvel, forma a Federação Brasileira, segundo o artigo 1º da Constituição Federal de 88. Eles não têm direito à secessão e não podem, por isso, se separarem do Brasil. A União, quando atua em nome próprio, pode fazer como, por exemplo, emissão de moeda, manutenção do serviço postal, decretação da intervenção federal e etc., caracterizando uma pessoa jurídica de direito público interno. Quando atua em nome da República Federativa para fazer externamente, ele faz manutenção das relações com estados estrangeiros, declaração de guerra e paz, permissão de trânsito de forças estrangeiras no território nacional, entre outras. Então, caracteriza-se como uma pessoa jurídica de direito público internacional. Daí a República Federativa do Brasil ser entidade do direito, das gentes ou direito dos povos, pois é a República Federativa que se mostra ao mundo exterior. E a União é a entidade de direito constitucional interna. Os Estados-membros da União, eles possuem autonomia, que é própria para todos os entes da Federação. Tem capacidade de auto-organização, autogoverno, auto-administração, além da capacidade de fazer suas próprias leis dentro da competência constitucional. A competência constitucional dos estados é no campo legislativo a competência concorrente e no campo administrativo a competência residual. Já aos municípios foi concedida a autonomia política, elevando a categoria de ente da federação pelo texto constitucional, caracterizando na Federação Brasileira como sui generis. O Brasil adotou o município como uma entidade de terceiro grau, ou seja, inclui o município como um ente que está fora dos padrões mundiais, pois na regra das confederações, das federações compostas, ou seja, é a existência de 2 graus, a União e os Estados. Porém, o município no Brasil, ele não participa da vontade nacional, não tem representantes no Congresso, não pode propor ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não existe federação de municípios, e os municípios são uma subdivisão dos estados inseridos na federação com um elevado grau na sua categoria de ente federado. Pessoal, eu estou aqui então falando um pouquinho para vocês sobre a organização político-administrativa dos estados, da nação e dos poderes, e curtam o vídeo, compartilhe e até o próximo!